Caroline Câncaro, eu sou gaúcha, estou morando em São Paulo há 1 ano e meio. Recebi esse convite maravilhoso do Pablo, fiquei muitíssimo honrada, e a Desirê também, muito obrigada por estar aqui conversando. Na verdade, o que eu quero propor para vocês não é, eu não estou ensinando nada, eu quero é realmente bater papo com vocês e mostrar o que eu tenho feito lá, que é um mercado diferenciado. Eu me vi tendo que me reinventar neste mercado, porque ele é muito diferente do nosso gaúcho aqui. Então eu estou vivendo novas experiências e o Pablo me propôs para eu mostrar para vocês tudo isso e a gente trocar uma ideia sobre isso. Então é muito livre para perguntas, questionamentos, um bate e volta, tá? Muito obrigada. Então, eu nomeei como Ressignificando a Arquitetura de Interiores. Primeiro, então, um pouco sobre mim, que é bacana vocês saberem, como eu já falei antes. Sou arquiteta gaúcha, formada pela URGS. Vivo há 1 ano e meio em São Paulo. Eu não tenho medo de mudanças. Eu escolhi morar em São Paulo. Não foi porque tinha um emprego me esperando, não foi porque tinha um namorado me esperando. Eu simplesmente quis mudar. E então mudanças não me assustam. E desde pequena eu adoro pintar. Então tudo, eu já pintei madeira, eu já pintei quadros, eu já pintei porcelana, eu pintei tudo. Então isso sempre foi, eu gostei muito de trabalhos manuais. Então isso vai ter um pouco a ver do que o que eu tenho feito atualmente, porque eu me vi redescobrindo esse talento. Como começou a história de ressignificar para mim? Ressignificar a arquitetura e ressignificar a decoração. Logo que eu me mudei para São Paulo, eu fui trabalhar num escritório de interiores convencional, mas nesse escritório já começou a me implantar uma semente disso que eu falei para vocês do mercado de São Paulo, que é diferente do mercado do Rio Grande do Sul. A maioria das pessoas em São Paulo não tem a sua casa própria, então quase todo mundo vive de aluguel. Isso faz eles pensarem diferente do cliente gaúcho, que o cliente gaúcho normalmente nos contrata para a gente reformar a casa inteira, porque vai ser a casa que eu vou viver por 20 anos com a minha família. O paulista não, o paulista ele está hoje ali, amanhã ele está em outro apartamento ou em outra cidade, então ele é muito mais nômade. Então a gente não pode pensar a arquitetura como uma coisa fixa. A gente tem que pensar que eles vão carregar os seus móveis amanhã. Então eles não querem investir muito na arquitetura, eles querem algo que seja prático, rápido, porque eles também estão sempre correndo. Então eles querem que faça tudo para eles também, entregue a coisa meio pronta, sem que eles passem muito trabalho. Então, como começou a história? Eu estava então nesse escritório que começou a me mostrar o que era o cliente paulista, mas eu me mudei de apartamento há 9 meses atrás. E eu me mudei para um apartamento em Pinheiros, que é um bairro super bacana de São Paulo, só que o apartamento tem 60 anos. Então ele é um apartamento, ele foi reformado, mas ele era um apartamento antigo, que o proprietário nos deixou de presente algumas coisinhas no depósito, no quartinho dos fundos do apartamento. Tinha algumas coisas que ele disse, vocês podem se desfazer. Ele não estava afim de pegar as coisas e jogar fora. Deixou. Daí a gente, poxa, tá bom, vamos ter que nós jogar fora. Eu moro com mais 2 amigas e daí a gente começou a fuxicar nas tralhas que ele deixou e percebemos que algumas dessas tralhas podiam ser úteis pra gente, podiam nos gerar boas coisas, não eram simplesmente lixo. Então eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre o que muita gente tem falado, que é upcycling. O termo upcycling é muito usado na moda
E agora tá vindo para decoração, que é um processo de recuperação que converte os resíduos, os objetos, muitas vezes que vão ser jogados fora, em novos materiais ou produtos com melhor qualidade e valor ambiental. Não é a reciclagem, porque tu não pega um pedaço de papel ou vários papéis e transforma em papel machê. É tu pegar uma gaveta e transformá-la num nicho. É o mesmo material não passando por um processo industrial, é a gente manualmente transformá-lo em uma coisa mais valiosa do que ele estava aparentemente. Então eu comecei a estudar sobre isso, porque eu vi todos aqueles objetos também na minha casa e me chamou a atenção. E eu disse, nossa, isso é um nicho pouco explorado por nós. Eu acho que o mundo está indo para esse caminho, então eu acho que é legal a gente caminhar também. Daí eu fiz um vídeo contando outra parte da minha vida paulistana é que eu comecei a virar blogueirinha de Instagram, que eu vi que os clientes querem isso. Os clientes querem, a gente tem essa coisa, o arquiteto tem, não, mas eu não vou me mostrar, eu só vou mostrar os meus projetos. E eu tenho vergonha de me mostrar, não vou falar em público, a gente tem uma coisa meio artista de não querer se mostrar e só querer postar o que tá perfeito para nós. O que não tem nenhuma, só aquelas capas de revista. E o cliente não quer isso. O cliente quer a vida real. Eles querem ver a casa dele, eles querem se ver naquilo. Então, assim, eles querem uma sujeirinha no canto, entendeu? Uma coisa fora do lugar, um livro jogado. Porque daí eles se sentem mais, isso daqui tá parecido com a minha casa. Talvez a minha casa possa se transformar nisso. Então, outra coisa que eu percebi é que eu precisava falar com eles. Eu precisava não só transformar o meu Instagram num portfólio, e sim dar dicas para eles. Porque daí, a partir disso, eles retornariam a mim de outra forma. Porque quando a gente é um portfólio, a gente só é seguido por arquitetos. Os clientes finais não gostam dessa coisa portfólio. Eles gostam que tu dê alguma dica simples para eles, que eles vão fazer em casa, ou que eles te chamem depois, mas que tu valorize, primeiro dê algo para eles depois virem atrás de ti. Então eu fiz um videozinho falando desse upcycling, de um dos objetos que eu achei no meu apartamento e transformei ele. Então eu vou mostrar para vocês só para exemplificar. Bom dia! Hoje eu acordei com vontade de contar uma história para vocês. Quando a gente alugou o Apesito, eu chamo a apelidada de Apesito no meu apartamento, algumas quinquilharias do proprietário. Quinquilharias essas que muitas pessoas jogariam fora, porque aparentemente elas não tinham serventia nenhuma, eram coisas velhas, feias, enfim, que não tinham muita utilidade. Mas talvez a gente precise rever os objetos nas nossas casas, porque as coisas que às vezes parecem lixo podem virar artigos de decoração muito legais. Vou mostrar para vocês o que a gente andou fazendo aqui. Essas gavetinhas, meu pai diz que isso se chama escaninho, foram uma das heranças desse apartamento. Só as gavetas, tá? A gente olhou para isso e resolveu ressignificá-las. Nós lixamos, pintamos e envernizamos e elas viraram nichos de parede, cheio de originalidade, estilo e carinho. Portanto, a dica de hoje é ressignifiquem os objetos na casa de vocês. Talvez aquela coisa que está lá jogada num canto pode virar um enfeite super legal. Pensem nisso. Então, essa foi a ideia. Também propor aos clientes esse questionamento. E daí aqui tem mais algumas das bugigangas da minha casa que acabaram virando artigos decorativos. Ali tem mais algumas gavetas, os escaninhos pintados que a minha amiga adora, santinhos. Então a gente fez um altar no quarto dela. Esse carretel eu
passeando na rua, eu encontrei ele num entulho. E ele tava perfeito, assim, eu disse, gente, eu liguei pra minha amiga, eu disse, eu preciso da tua ajuda, a gente tem que pegar isso agora, porque daqui a pouco eu vou chegar em casa, 5 minutos não vai mais ter. E daí a gente conseguiu pegar, eu saí rolando com esse carretel pela rua, lixei, tratei com cupim, anticupim, e daí ele virou uma mesinha pro nosso toca-discos. Toca-discos também é uma coisa... Toca-discos, toca-discos é vintage, né? É novo, mas é vintage. Aqui mais algumas coisinhas, então as caixas de feira, que eu só coloquei uma prateleira intermediária nelas e elas viraram nichos de banheiro, que esse banheiro é assim também, super vintage do apartamento. Então eu disse, bom, vamos ter que fazer alguma coisa para ele ficar pelo menos charmosinho, né? Porque ele era bem velhinho. Aqui, essa escada, cabideiro, na verdade eu também encontrei na frente da minha casa, tem uma loja de tênis e eles estavam refazendo a vitrine. E sobrou essa estrutura de um painel que estava na vitrine. E a estrutura, eu olhei ela assim, gente, parece uma escada. Peguei, lixei, pintei e virou um cabideiro e porta-fotos, enfeitando a casa também. E junto a isso, eu resolvi colorir a casa, que era, como eu falei pra vocês, era um apartamento que ele tinha sido reformado, então, mas ele tava todo pintadinho, clarinho, né? Begezinho, aquela coisa, gelo. E a gente queria, com certeza pensando na economia também, e nessa coisa de não investirmos muito num apartamento que talvez a gente fique apenas 1 ano, mas a gente quer dar uma carinha bacana para esse apartamento, né? Uma identidade, cada uma tem a sua personalidade, e a gente queria imprimir as personalidades de cada moradora nos quartos. E então eu disse, tá, eu vou pintar cabeceiras para nós. E comecei com as nossas cabeceiras, pintando, e só isso já dá uma super mudada no ambiente, né? E daí eu comecei a postar isso no meu Instagram, no meu Facebook, e os amigos daí começaram, Carol, mas faz isso, eu quero que tu pinte a minha cabeceira também. E eu disse, tá bom, vamos lá. E assim começou o Chama Carol, que é uma brincadeira, porque todo mundo dizia, os amigos me chamavam, eu disse, tá bom, então vou fazer hashtag Chama Carol, eu resolvo o seu problema em uma tarde. Só um instantinho. Hora de contratar um arquiteto, né? Mas então, peraí. Ah, mas Carol, só um pouquinho, gente, perdão. De novo, gente. Tá. Ontem, vocês lembram que eu fiz alguns vídeos explicando pra vocês, desmistificando a história de contratar um arquiteto, né? Mas então. Ah, mas Carol, eu não quero fazer uma super reforma, eu não quero fazer projeto, eu quero só dar uma repaginada em algum ambiente da minha casa. Ok. A gente também faz esse tipo de coisa. Eu tenho feito um trabalho que eu apelidei de hashtag Chama Carol, que é principalmente para essas pessoas que, aqui em São Paulo tem muito disso, as pessoas moram em apartamentos alugados e não querem investir muita grana e muito tempo reformando o apartamento que não é seu. Então, eu faço uma consultoria de decoração, repaginando algum ambiente da casa dessa pessoa. Vou mostrar um pouquinho para vocês de alguns trabalhos que eu já fiz, tá bom? Então, daí, no início do vídeo eu comentei que eu fiz um outro vídeo falando sobre o contratar um arquiteto. Porque eu acho que isso também é algo importante que a gente precisa educar os nossos clientes, que eles ainda têm um super preconceito com chamar o arquiteto. Chamar arquiteto, contratar arquiteto é coisa de rico, é
coisa só pra elite. Ai, não, imagina, Carol, eu não vou te chamar porque é muito cara. Você já perguntou quanto custa o meu trabalho? Nunca perguntou. Tem esse mito que a gente custa caro e que é supérfluo, né? Só que, na verdade, então o primeiro vídeo que eu falo é exatamente explicando para as pessoas, gente, contratar arquiteto não é luxo. É pensar, planejar bem a obra de vocês. Porque a gente vai ajudar vocês a não ter tanto desperdício, a não ter retrabalho. Então, o arquiteto, se tu pensar no geral, vai custar de 10 a 15% o valor da obra total. Isso não é nada, né? Se eles pensarem no todo. Então, isso eu acho que também é importante, a gente falar para eles que a gente não é tão caro assim. A gente é um investimento que eles precisam ter, que é necessário numa obra. Porque o brasileiro, infelizmente, ainda tem muito preconceito com a gente e eles acham que podem fazer sozinhos. E não, a gente estuda para isso bastante, né? Então, acho que é muito importante todos nós começarmos a falar sobre isso. A colocar realmente em pauta que não é algo que é dispensável no nosso serviço. Vai ajudá-los bastante. Então, daí aqui nesse eu explico dessa história, porque é isso que eu falei pra vocês, que a maioria dos clientes em São Paulo não quer um projeto. Eles querem uma ajuda. Então, eu tô fazendo pacotes de consultoria. Que daí, nesse pacote, eu fecho tantas horas técnicas e daí isso eu vou ajudá-los até na compra de imóveis online. Eu ajudo. Porque daí eu faço um estudo de layout, vejo o tamanho do mobiliário que vai ser necessário e busco para eles, pela internet, algumas opções que sejam compatíveis a que eles estão precisando e ajudo eles, mando links, mando as sugestões, ajudo a comprar. Então, eu acho que isso também é um serviço que aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu nunca tinha feito. Foi uma coisa que eu aprendi lá com o mercado de lá que me exigiu isso. Porque aqui a gente tinha essa coisa de, não, eu só vou projetar, eu só vou começar, eu só vou ser contratada se eu for para fazer uma reforma. E não, às vezes eles não querem isso, eles não querem obra, eles querem só a nossa ajuda. E muitas vezes eles são carentes e inseguros e eles precisam da nossa ajuda para escolher os móveis, para escolher a cor da parede. E daí daí o Chama Carol é esse pacote de auxílio, né, de consultoria e também a repaginada em um dos cômodos da casa, que eu pinto a parede da pessoa, faço uma pintura decorativa e aproveito e faço, é como se fosse um decora. Ele me entrega a chave do apartamento de manhã, eu faço tudo e ainda ajeito às vezes eu trago novos objetos de decoração, se ele me permite, ou muitas vezes com os próprios móveis que eles têm, ou os objetos que eles têm, eu dou uma nova visão para casa, porque eles não viam, tem às vezes uma coisa guardada no fundo da gaveta, ou escondida no quarto, que eles, não, mas isso eu não sei onde colocar. E é um vaso lindo, que a gente, nossa, por que isso está escondido? Vamos colocar aqui. Dele, como ficou bonito aqui, né? Eles não estão tão viciados no olhar e a gente vem com esse novo olhar, esse olhar técnico que a gente tem. E pode mostrar para eles que as coisas deles são bonitas também, só que com uma nova visão, né? Então, aqui alguns exemplos do Chama Carol, de produções que eu já fiz, principalmente pintando parede e também fazendo aquela repaginada decorativa que eu falei pra vocês. E o antes e depois, o povo também na internet adora. É importante a gente fazer também um antes e depois, porque sempre é sucesso.
Então, esse na verdade foi o diferencial que eu mostrei para esse mercado que estava me exigindo essa mudança. Que Porto Alegre, até onde eu sei, pouco a gente tem, né, esse tipo de serviço, mas São Paulo eu realmente precisei, e eu acho que Porto Alegre também, todos os nossos clientes estão se encaminhando para isso. Então a gente precisa rever os nossos conceitos de como projetar, porque eu acho que todos os clientes estão indo, pelo menos em São Paulo, e se em São Paulo começou, isso vai chegar aqui, mais cedo ou mais tarde. Então é essa praticidade, é esse se reinventar na arquitetura, que a gente às vezes a gente sai a gente tem um conceito acadêmico muito certinho, muito engessado, né? Que a gente só quer projetar. São jovens, Carol, os teus clientes? Sim, a maioria sim. A maioria é jovem. A maioria é da minha idade, 30. Sim, é que está revolucionando também o mercado. Está todo Exatamente. mundo querendo não investir mais em imóvel, porque Exatamente. além de ser caro, o O retorno... povo da minha... Sim, Exatamente. aqui também está tendo bastante isso, só que os arquitetos costumam bater pé que tem que ser da moda tradicional gaúcha, muito assim, né? E eu sei, eu tenho clientes lá em São Paulo, também no Rio, eles fazem muito isso. É uma cultura que já vem de fora. Exatamente. A cultura europeia é assim, né? A IKEA faça você mesmo, entendeu? Marcenaria é muito caro no exterior, né? Nem existe. Nem existe. Então é isso, a gente tá vindo, claro que isso é do exterior, que tá vindo para São Paulo, que São Paulo sempre, né, é o polo inicial do Brasil. E com certeza, cedo ou tarde, eu sei que para nós às vezes demora um pouquinho mais o nosso mercado daqui, mas vai chegar. E a gente tem que estar pronto para isso. Por favor, como é que é o teu nome? Priscila. Priscila, tudo bem, Priscila? A gente até estava conversando no início, porque eu estou começando agora uma questão de arquitetura online, que é um pouco isso. Não tem a parte da entrega, mas o que eu tenho percebido, assim, pelo perfil do cliente? Normalmente um cliente, pessoal mais novo, e aquele relato das pessoas que nunca se imaginaram que iam contratar um arquiteto ou que precisava de um serviço de arquitetura. Então eu acho assim que aí a gente começa a entrar numa questão cultural que vem a favor de todos os arquitetos, que é desmistificar, né, e ter propostas, porque hoje se tu for olhar, sei lá, 10 anos, é só marcenaria resolvia. Hoje tem um mundo online e fora disso de N possibilidades. Eu sou não sei por ser arquiteta, mas eu enjoo muito das coisas. Então, assim, permite com que as pessoas troquem seu mobiliário sem ter pena do dinheiro ou sem ter o investimento, né? Então, eu vejo, assim, que as pessoas se surpreendem muito por isso. E, às vezes, até aquela questão do é só uma dica, é uma coisa que eu sempre falo no meu site. Aquilo que tu disser só uma dica, pra mim é uma consultoria. Sim. Porque é o teu conhecimento, sim, né? Claro. Esses dias uma vizinha, que cor que eu pinto tal parede? Ela vende joias. Daí eu disse pra ela, troco dica por joias. Falei brincando, dei a sugestão e ela foi lá, bateu na minha porta e me entregou. Mas assim, eu acho que é uma brincadeira, mas que de fato pra gente também se posicionar, né? Pra gente se valorizar, né? Claro. Então assim, pode ser uma troca simbólica, mas tu ganhou alguma coisa, porque Não a gente não vive de favor e só a ideia é justamente o que a gente tem, é ter a ideia e executar. Então eu acho que isso é um mercado assim que tem, não sei se é porque eu ando pesquisando muito, exaustivamente, mas é um mercado que tem tido bastante, que é diferente do cliente de escritório. Eu sempre digo assim que a proposta, no meu caso como é a distância, os projetos são de uma fácil execução, é diferente. Sim, tu trabalha de uma forma diferente, né? O teu jeito de pensar é diferente. Exatamente. Quando é a distância do que o que vai estar aqui pode até ir toda semana. Não dar um tiro no pé, né? Claro. A tua proposta tem que ser a teu favor, não te incomodar mais porque tu tá longe. Então eu acho que assim, é uma abertura de mercado e não tirar o mercado de quem já está trabalhando. É um novo viés de uma proposta. Não sei se tu Até porque o nosso cliente. Pode falar. Até porque o cliente está mudando, né? Assim como a gente vai ter um público daqui a no máximo mais 5 anos, 7 anos, de 60 a mais, que são os idosos, essa geração, né,
mais nova está vindo e sendo o nosso novo consumidor. Essa geração viaja, essa geração não é apegada nem a carro, nem nem a posse de bens nada, materiais. não tem bens materiais, nem apartamento, é outro foco, o foco é o mundo, é viajar. E esse exemplo que tu deu da IKEA, eu não sei como dizer eu isso, também né? nunca sei, cada um me fala de um jeito. Bom, Esse ano passado eu tive, meu filho faz arquitetura em Portugal, e eu fui lá para montar o apartamento dele, né? Ele estava mudando, né, de uma casa compartilhada para um ambiente só dele. E realmente, assim, o que a gente hoje tem aqui como um agregado de muito valor, que é o mobiliário fixo, lá faz parte da básica da entrega do apartamento, né? Um apartamento que já passou por uma reforma, ele é inadmissível, ele vem com cozinha montada com todos os eletros, vem com os quartos com os armários, tu precisa entrar com objetos soltos. isso. E aí, assim, a facilidade daqui é o seguinte, tu vai lá, né? Claro, eu pesquisei antes o que dava, pelas medidas. As dimensões. Em 24 horas eu estava com o apartamento todo montado e já usando, sabe? Então é muito diferente. E isso esse pessoal está circulando e está vendo. Então, eu acho que é bem interessante, porque se já está acontecendo em São Paulo, tomara que logo venha para cá. Vai, eu acho que vem logo. Mas precisa, assim, acho que a minha geração de arquitetos, assim, precisa de fazer um refresh, né? Nesse jeito de pensar, de tentar encher a casa do cliente de painéis, né? Porque, né, revestir não é, né? Quando Isso é muito do gaúcho e lá. Faz 2 anos que eu viajo, passo um tempo lá e volto aqui. E o conceito de casa deles é muito diferente, né? O conceito europeu de casa é diferente. O conceito do jovem é muito diferente, né? Ele precisa de ter um espaço que ele compartilhe com os amigos e tal. E só aquilo ali tem que ser leve. Não tem que ser cheio de informação e de coisas para cuidar, porque eles também não têm tempo, nem têm apego a isso. Então, a gente precisa realmente se ressignificar, né? E acho que, não sei se só eu me sinto, mas assim, eu vejo que a minha geração está um pouco perdida com esse... É isso, se eu me senti perdida logo que eu cheguei em São Paulo, porque eu estava acostumada com o mercado gaúcho, muito bem educada pela Tânia Bertolucci, com quem eu trabalhei 7 anos e sou a profissional que sou hoje, muito por ela. Mas a gente trabalhava dessa forma aqui, porque o mercado pedia isso. Então, eu cheguei lá, opa, como que eu vou fazer aqui? Tem muitos preconceitos, assim, tipo, isso que a Pri falou, assim, de ela tá fazendo agora essa questão online. Gente, o mundo tá online, sabe? A gente tem que fazer o que tu escuta online de barbaridades, né, dos colegas. Sim, porque isso é preconceito. Aqui, ó, nos online. É muito preconceito, é muita falta de conhecimento, aí desculpa, assim, é muita a ignorância da nossa parte de julgar isso, porque assim, hoje tu come pelo aplicativo. Sim. Por que não, né? Então, fazer uma consultoria transporte, online. por que não, né? Eu, por exemplo, assim, é uma coisa muito triste que eu vou falar, mas eu comprei meu mobiliário do novo apartamento agora, que eu também mudei, já num conceito pela internet. Porque sim, eu sei o que eu quero, sei a medida, sei como é que é, sei a eu também, ali, meu sabe? apartamento foi com muitas coisas pela internet. Pela Etna. Pela Etna, sim. E tem muitos, né? Muita coisa. É claro que a gente tem que garimpar, e como nós temos isso a nosso favor, né? A gente tem um olhar crítico e a gente consegue transformar as coisas. Nossos gaúchos, claro. Tem marcas muito conceituadas, assim, né? De fornecedores que a gente sabe que fornecem para grandes lojas aqui, que estão lá, através de uma Etna, de um Magazine Luiza, de um Mobile, sei lá, de vários aplicativos. Então, é uma mudança que a gente tem que... É necessário. O que eu mais vejo as pessoas falando é sempre em relação ao briefing, né? Do tipo, como é que tu faz um briefing? Gente, áudio é vida, os meus áudios são quilométricos, ok? Mas assim, as pessoas entendem as coisas. Aí as pessoas te mandam print de tela. Hoje em dia, tu pode sentar no escritório, tu vai fazer um briefing, a pessoa vai chegar em casa, ela vai continuar te mandando coisa. Então, assim, eu acho que Pinterest tá aí pra isso, né? Eles ficam nos mandando eu acho que é muito de do como tu Pinterest. te porta. Eu adoro conversar, então assim, eu conheço meus clientes à distância, mas eu conheço muitos. Sim. Porque eles falam disso, eu falo daquilo, se eu vejo que a pessoa é mãe, eu sou mãe, porque eu tenho um filho. Sério, que idade bom, daí tu já construiu um outro laço. Eu acho que é muito da maneira como tu... E hoje em dia todo mundo coloca tudo nas redes sociais, né? Então é só tu ser amigo dele. É a primeira coisa que eu faço também. Exatamente. Pronto, tu já sabe o perfil de vida da pessoa ali. Então, assim, coisas do tipo pegar a foto do cliente, botar no projeto, pega no Facebook, me viram, mas assim, existem N maneiras de tu te aproximar com as pessoas. A distância física já não impede mais, Exatamente. né? Isso não impede relacionamentos.
quiçá. Exatamente. As pessoas demoram por anos. Carol, tu achas que... Primeiro, muito obrigada. Assim, nós aprendemos juntas, eu acho que foram muitos anos de aprendizagem. Tu achas que é possível a gente fazer um contato com o cliente apenas à distância, sem o contato físico? Eu ainda, se é em São Paulo, né, eu sempre busco, porque tem gente já me procurando do Instagram, pessoas, porque primeiro começa com os teus contatos, né, os amigos dos amigos, e daí a coisa começa a expandir, já tem gente me chamando, uma pessoa que eu nunca vi na vida. Se é de São Paulo, mesmo assim, eu gosto primeiro de mandar áudio, porque só pela voz já é diferente do que mensagem. Então eu mando um áudio e ela me responde por áudio, e daí eu já começo a sentir como é que é a pessoa. Mas eu gosto sim de marcar algo, se é possível, o contato pessoal, eu não abro mão disso. E não abro mão de ir no local, não é só um contato num café, né? É ir onde ela quer que eu faça o trabalho, porque eu tenho muito essa coisa da energia do lugar, né? De sentir o espaço, a gente ainda... Mas a foto, ok, nos dá ideia, né? Mas não é a mesma coisa que entrar no ambiente e sentir como que a luz entra no ambiente e como que é. Mas se o teu cliente não fosse de São Paulo, Daí... lá de Campo Grande. Não, daí exatamente, e tem algumas pessoas me procuram já, e elas me perguntam, mas eu posso fazer com você? Eu digo, pode, a gente pode conversar. Claro que eu vou apresentar para ele uma coisa diferente, né? Vai ser realmente algo online e eu vou ter que trabalhar o projeto de uma forma diferente, uma forma mais flexível, porque eu não vou entender perfeitamente o ambiente. Mas eu peço para gravar vídeo, eu já pedi uma vez, para gravar vídeo, não só fotos, fazer um 360 do ambiente, porque daí eu já entendia melhor do que só com fotos. E mandar as medidas para eu entender, fazer uma planta baixa, básica. Então eu faria, eu ainda não fiz, tá? Um projeto assim à distância. Quer dizer, já fiz uma casa do zero. Quando eu morava aqui, eu fiz em São Paulo. Mas eu sei que tem formas da gente lidar com isso. Comentou antes do Decora, que falou, Sim. o Decora. O Decora, ele trabalha com ambientes só da cidade de São Paulo, né? Sim. Só quem é de São Paulo pode se inscrever. Sim. E agora, justamente, ele abriu um pequeno mini bloco dentro do programa do Decora de consultoria. Que as pessoas mandam vídeo falando, mostrando, aqui eu tenho esse problema na minha cozinha, eu queria tirar esse armário, o que eu faço? E ele vai lá e desenha em cima do vídeo que a pessoa falou, porque aquela pessoa não mora em São Paulo, então ela precisa dessa consultoria à distância. Então é muito parecido com isso. Então é perfeito, é isso, é que daí vai ter que ser, a forma de projetar e de trabalhar o projeto vai ser diferente, é como ele está fazendo. Ele vai dar dicas, as dicas que as pessoas querem de graça, ele está dando, a gente vai daí fazer um pacote de dicas e tem uma forma, claro, que não é a mesma coisa que os projetos que ele faz no Decora, que ele tá lá, né, e ele acompanha. Eu fui numa palestra dele semana passada. Começar a pensar assim, tipo, a gente tem o Universo Porto Alegre, o Universo Rio Grande do Sul, talvez a gente atenda presencialmente, assim, mas a gente tem o resto do mundo inteiro. Então, é isso, A gente tem pessoas que mudaram de cidade, mudaram de país, e ainda precisa, e daí a gente, né? Por que nós vamos nos prender neste mercado, né? Então, no nosso limite físico, né? Eu preciso ir lá e sentir o espaço. Ok, mas será que precisa isso? Daqui a pouco ela precisa realmente só de uma... às vezes é isso, é as dicas que ela vai precisar. Eu não vou talvez conseguir fazer um projeto tão feito pra ela. Que talvez assim, o momento dela nem seja tão esse mais, né? É isso que vem nessa mudança do formato dos clientes novos, né? Eles não vêm mais com essa necessidade tanto de interação. Às vezes isso até é uma dificuldade. Pô, eu vou entrar aqui na minha casa, sabe? Eu nem arrumei a casa, tava bagunçada. Tem muitos que têm vergonha de mostrar, né? Então, assim, é um outro, assim, eu vejo que é um outro ressignificado do que a gente pode usar de tudo que a gente já aprendeu nessa vivência presencial e aplicar de uma forma online, por exemplo. Sim. Não, eu acho que é o futuro, é isso aí. Eu acho que a gente tem que se adaptar e ver como fazer isso. É fazendo o vídeo 360, é fazendo fotos, é fazendo conversa pelo WhatsApp, tentando aproximar o cliente o máximo possível, mas não fisicamente, né? A gente ter outras formas, a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas eu acho que esse é o caminho, sim. Eu acho que nós estamos nos encaminhando para isso. O mercado vai ser um mundo para nós e daí tá bem bom pra gente, né?
Porque se antes era aqui, porque agora eu posso pensar em tudo isso. Com certeza. Fernando queria falar algo. Eu ia dizer que legal que a tua escola que vem da Tânia é mente aberta, assim, né? E eu acho que o paulista, o carioca também tem muito disso da gente arquiteto se unir, né? Não ficar aquela coisa com competição, né? Então tu consegue trabalhar para colegas teus, tu consegue colher frutos de gente que é da tua profissão, e aqui a gente tem muito aquela coisa da competitividade, né? Que eu não tenho muito isso, mas as pessoas em geral têm, e eu acho que isso é um ponto muito negativo para nós, porque a gente acaba nos diminuindo e a gente acaba não aparecendo tanto e não podendo trabalhar em conjunto, entendeu? Eu tenho vários arquitetos que eu trabalho em conjunto e eu acho legal quando eu vejo o crescimento deles, eu acho que bacana isso. Porque é uma troca de ideias, né? É uma troca, e eu acho que o mundo... Só é coisa positiva que vem. Né? Existe uma complementaridade entre os profissionais. Se nós pudéssemos ser um pouco mais unidos, nós seríamos muito mais fortes. Com gente. todas, eu falo sempre isso, juntos somos mais fortes. Eu falo isso pra tudo. Uma coisa que eu li hoje sobre, sobre assim, quando tu ajuda um colega, na verdade tu não ganha um concorrente, tu não tá ajudando um concorrente, tu tá ganhando um admirador, Um parceiro. Isso acontece comigo, tem grupos que fazem aprovações na internet, a gente vive trocando ideia, trocando. Eu participo de vários grupos também, de WhatsApp. Bom, né? Vários grupos. E outra coisa também, isso é tecnologia, né? Quanto que a gente ia se aproximar tanto de um encontro profissional como pelo WhatsApp, pelo Instagram. Isso só vem, então a gente tem que tirar partido disso tudo e não tem limite para isso. Tem só ver o quanto facilitou uma relação numa obra. Hoje o pessoal da mão de obra tá lá, tem seu smartphone, ele manda, olha, eu tô com uma dúvida aqui. Sim. E aí tu olha assim, não, mas eu não aqui preciso tu ir faz ali. isso, manda pelo WhatsApp, a comunicação, Manda o projeto. E eles... Mas não da minha geração já é. Tá, era da Rebatê. Mas eu falava assim, eu fiz 35 anos. Aí a pessoa põe no jornal, isso que você faz. Aí ela encontra com você e dá 1000 explicações porque ela está fazendo isso. Eu fiquei pensando, opa, tipo, que tiro é esse? Porque esse é um nicho, essa é uma coisa que estão fazendo, só que o profissional que é jovem, precisa jovem, e parece que tem vergonha de fazer isso aí. Aí é um outro ponto. Aqui em Porto Alegre, Sim. eu estou também trabalhando em São Paulo, estou trabalhando também no interior e aqui. E eu sinto muita diferença. Sim. Aí é um ponto importante também, a vergonha. A vergonha que está fazendo. Parece que isso é menos, é menor. Não é menor, gente. A gente está usando todos os conhecimentos que temos e que eu aprendi até agora, nesses 8 anos de formada. Não é muito, mas assim, é alguma coisa. E não é porque eu estou pintando uma parede que eu deixei de ser arquiteta. E o cliente. É pelo contrário, na verdade, eu valorizo essa parede porque eu sou arquiteta. A tua parede está sendo pintada por uma arquiteta. Eu vou tomar um cuidado que nenhum pintor teria. Porque eu vou limpar, eu vou deixar tudo e eu ainda vou te dar uma repaginada decorativa no teu apartamento. O pintor não vai fazer isso. Então, na verdade, é o contrário, é a gente se valorizar e mostrar o diferencial desse produto. Mas tem a vergonha, tem. Com certeza. Parece que é menos. Mas aí a gente já está ressignificando nossos conceitos, nossa profissão. É isso que eu digo, é que assim, nós precisamos nos ressignificar porque o cliente não é mais o mesmo. Não vai mais existir daqui a pouco esse cliente que entrega a chave e diz, quebra tudo aí, e eu quero tudo novo, assina o cheque em branco, quebra tudo, eu quero só entrar. Há muito tempo já não tem. Poxa, gente, esse cliente é isso aqui na pirâmide. Então a gente está trabalhando com a minoria da minoria. E tá todo mundo brigando e por tá ele. todo mundo se estapeando por esse. E aí tá cheio de gente querendo. E toda a resto da pirâmide tá aqui. Por que não então fazer 10 desses projetos por mês, quando esse daí vai fazer um no ano? Se fizer. Então, aí é que tá. É o mercado que tá mudado e a gente precisa se encontrar nesse mercado, se readaptar, porque não vai voltar atrás. Isso só vai pra frente. Então, eu sei que pra mim é mais fácil, porque eu sou mais jovem e não tenho tantos, mas mesmo assim eu tinha, sim, caixinhas
que eu precisei abrir e precisei também expor as minhas vergonhas e, olha, vou mostrar. Carol, pra assim, todo pra você ter mundo. uma ideia, a minha primeira visita a Milano, eu voltei de lá chocada. Eu disse, gente, vai acabar essa profissão. Vai acabar. Eu fui lá, eu não fui olhando assim, ai, quanta coisa linda pra eu oferecer pra ele. Não, vai acabar, porque assim, o olhar Tá tudo deles pronto. pra casa é muito diferente do nosso, né? E se isso vem, né, que é assim, numa... Você já tá em São Paulo. Se já tá em São Paulo, vai estar aqui, tá, isso fazem, acho que mais de 4 anos, não me lembro, acho que fazem uns 4, 5, o jejum vai acabar, porque assim, ó, o conceito de casa, primeiro assim, quanto mais a gente for exigindo segurança, transporte e coisas, a nossa casa vai começando a perder também esse significado de refúgio, né? Sim. De refúgio porque- não, de compartilhada, ela vai ser mais refúgio. sim, Então, vai ser se mais eu tenho refúgio. que ver minha cara, não a cara dos amigos que vão lá, porque eu não preciso mostrar mais nada Ah, pra eles, sim, né? sim. Então, se ele é meu refúgio e eu tenho condições de estar compartilhando isso num outro lugar e vou ter segurança pra isso, vou ter já muda completamente. Já. E é o que lá acontece. O jeito né? de pensar A casa muda. é sua casa. Sim, né? quase ninguém E traz tu vai os compartilhar outros com as pra casa. pessoas na rua, na praça, no restaurante. Nos espaços né? públicos. Então, assim, Fale, por favor. Bom, eu não sou da área, eu sou cliente da Carol. E eu vim aqui primeiro para agradecer que ele está curtindo muito. E essa coisa do ressignificar, realmente, assim, né? Era um armário, que era um armário que foi usado por criança, depois e de repente se transformou num armário com um grande espelho, porque agora ele é um adolescente, já tem uma cama meio teatral. Então esse espelho vai ser muito bem-vindo para ele. E quando tu fala em ressignificar, eu acho que mudar, né, assim, toda a forma de olhar é o que a gente tem visto, assim, né? O iFood é o que mais vende comida e não tem restaurante. Não, isso. O Uber é o que não tem um táxi, Airbnb não tem um hotel. Então, a gente tem que As parar propriedades, de pensar, né? Não existe mais tudo que a propriedade. gente evoluiu até agora, de uma forma tartaruga, com a inteligência artificial agora vai ser zoom. Vai ser a jato, vai ser foguete. É o mercado exponencial, né? Pra tudo está Com sendo assim. certeza. Então a gente tem que, A gente tem que né, estar e eu preparado acho que para quando o Airbnb da nossa profissão Isso. chegar. eu acho que tá chegando. Isso que a Carol tá fazendo já é o início de tudo. é só a gente pensar, assim, a gente viu numa palestra esse ano, é só a gente pensar o quanto o Google já coleta de informações nossas, né? Como daqui a pouco não vai ter um aplicativo que te diga assim, ó, tenho essa planta aqui. Ele vai já- te dar 1 milhão de ele opções já está fazendo de isso, né? composições e de jeito que tu vai ter ali, tipo, tá, ok, essa. Quem aqui nunca estava conversando sobre uma viagem para Aruba? E sei lá, apareceu e muito aparece pacote para Aruba. Gente, a gente está sendo vigiado 24 horas por dia. Sim, nós e somos essa inteligência estudados. artificial, claro, ele vai ter uma margem de erro, assim, bem menor, talvez, que muitas pessoas Com inexperientes certeza. que não sabem fazer um bom briefing vão. Mas só que ele vai ter uma velocidade de colocar muitos layouts e muitas opções e muitas coisas do tipo assim, em segundos. Sim, na que é mão uma do máquina. cliente. É uma máquina. É mais rápido do que a gente. Mas será que, por isso que eu acredito nesse equilíbrio, tá? Que nós temos que ser mais inteligentes que essa inteligência artificial. Não adianta tu dar 1000 opções para uma pessoa. Se você conseguir chegar com 3, 4 layouts, tu vai transformar aqueles em 9 layouts, exponencialmente, Mas é que entendeu? esse Mas novo é que curso é muito visual, né? Ele vai pegar por... Sim, por, mas ele vai ficar tipo perdido. assim, Uma hora tu vai precisar de Sim, alguém que precisa- ajude ele. precisa da gente para filtrar. Sim, tanto é que é isso que eu falei para Só que vocês. às vezes Eu é já uma estou ferramenta para nós, por exemplo. Sim. Por que a gente não usa para nós? para nós, pra Esse gente cliente ser eu tenho tanto o meio de pra campo. separei desse 1 milhão, depois, tipo, olha a cadeia que vai se encurtar. Bom, veio 1 milhão de opções, escolhi 3 para levar para o meu cliente, olha a probabilidade de acertar com ele vai ser... Sim. Com certeza. Mas eles não gostam disso também. Se a gente dá muito. É isso que eu falei. Eu estou trabalhando com uma cliente que ela me contratou. Ela quer comprar tudo pela internet. Só que ela quer que eu escolha pra ela. Eu faça o filtro. Isso. E ó, este imóvel cabem na tua sala. E vão ficar maravilhosas. Ela E quer vão saber ficar qual é. maravilhosos. Escolha um desses 3, entendeu? Porque ela não tem paciência de entrar e procurar e qual que sempre cabe. vai ter gente que vai querer comprar o carro do ano. Sim, E sempre vai ter vai gente ter. que vai usar o aplicativo. Eu Então, acho. assim, é a mesma Tem coisa. os Então, dois, vai ter sim, tudo, claro, mas não a gente vai tem que- morrer. a gente tem que ter a consciência de que isso vai entrar como um aplicativo também. É. Né? Que vai entrar dando essas opções, que vai dar dando as combinações. E daqui a pouco muito,
próximos do que ele já transita, porque ele já conhece a pessoa, assim, né? A pessoa já faz, já tá lá, já Sim. alimenta aqueles... Já sabe os gostos. Há anos, né? Já sabe com quem ela se relaciona, vai filtrando de uma forma que vai entregar a loja da esquina para poder ser aquilo ali. Então, assim, claro, não sei quando, mas não tá tão distante como a gente imagina. É só ver como a mão de obra está funcionando hoje. Tem o Trider, tem o outro lá, onde tu põe, quero pintar minha parede, por exemplo, pegando ali, e aparece orçamento, assim, uma lista de orçamentos, com pessoas qualificadas, filtradas por advogadoria, com seguro, com tudo que tu paga, só depois que tu dá ok. Isso é um Airbnb. Quando que a gente imaginava isso, né? É. Que o pedreiro, o pintor, ele Vai ter quer o mandar aplicativo. um aplicativo para te dar um orçamento e vendo. E ali tu não tem um orçamento daqui, Tem quando tu vários. marcar aquele deslocamento que a gente tinha. Eu tenho que ir lá, vou Pedreiro. esperar o eletricista. Tu espera o eletricista, põe ali, vem 10 orçamentos, tu escolhe. Não gostei, eles trocam. Não gostei de novo, tem o seguro que paga. Tu entendeu? Eu Tá acho mudando. desculpa, que a diferença também, eu acho que é nós entrarmos com essa inteligência, nunca perder a inteligência emocional, tá? Aí que tá a diferença, porque tá, você Eu colocou, tava né? falando isso. Isso aí eu acho a sensibilidade, eu digo, de tu entrar com o cliente, tu sentir, isso aí, eu acho que isso que vai fazer a diferença nada hoje no substitui, mercado, claro. entendeu? Porque a coisa tá muito não, eu acho que tem que... Claro, E mas outra é coisa isso. que eu acho é que o ser humano nunca vai ser substituído. Não, Nós eu também nunca não acho. seremos substituídos. A única coisa é realmente a Por isso não precisamos ter medo disso. Mas por isso a gente tem que ter um freio, adaptar ao Tem um novo freio mundo, nisso, cara. às Tem novas um novas freio. chegadas. Com certeza, eu acho que é isso. Não tenhamos medo da tecnologia. Vamos usá-la a nosso favor. É só porque eles vão continuar precisando da gente. Mas a gente vai ter que se readaptar. Nós, É. entendeu? Não que seja um empecilho ou que vamos perder as nossas funções. Não. Eu acho que não. Acho que é. Tem algumas profissões que esse lado emocional nunca vai ser substituível. Por exemplo, a gente estava falando agora, antes, já tocou no assunto, a gente estava falando, a parte da medicina vai ter várias tecnologias, inteligências artificiais que vão fazer diagnóstico, mas nada como um ser humano para estar pegando aquela parte emocional da pessoa. A mesma coisa a A gente mesma entra coisa o arquiteto. A gente é no um pouco arquiteto, psicólogo sim. também, né? Quem não? A gente é companhia, a gente é psicólogo, a gente é tudo. Então eles não querem abrir mão disso. mesmo não tendo cadeira de psicologia. Exatamente. Eles não querem abrir mão do papo que eles têm com a gente, que eles adoram. Da medicina é assim, ó. Isso eu penso na news ali no noticiário. Pode fazer todos os diagnósticos, vai ser muito mais preciso, tá? Só que a decisão final vai ser do médico. Então assim, ó, mas o médico não vai ser, vai tirar um tempo que vai ser, que não vai ter necessidade, não. Pelo Então, contrário. Assim, ó, muito pelo contrário. Ele vai ter, até de repente vai trabalhar menos, longe a distância, mas na hora de tomar uma decisão, com os 2 exames, 3 exames, sabe? Então assim, ó, ele vai pelo médico. Então a decisão, o médico sempre vai acabar sendo consultado. Acho que Mas nada ele vai ser mais nada assertivo nessa decisão, vai, nada vai tirar o vínculo. O vínculo é uma das coisas mais importantes em qualquer relação. Eu sou psicóloga. Olha, Então a gente vê assim que mesmo que venham várias inteligências artificiais, a relação olho no olho aqui, né? no olho, mesmo que esse olho no olho seja através Virtual. ele vai acontecer, né? Essa troca de energia, não tem Eu como. também acho, eu acredito nisso. Acho que Porque não é. querendo ou não, somos primitivos, né? Pensa só, de onde a gente veio, tudo sempre coletivo, tudo sempre em grupo, então não tem como a gente viver solitariamente só atrás de uma tela. A gente precisa desse Tanto é contato que humano. tem gente vivendo isso e estão adoecendo, né? Exatamente. A humanidade está adoecendo por estar só aqui. Então já sabemos que não funciona. Então com certeza é isso. Vou passar mais. Bom, aqui até vou mostrar um videozinho que eu faço pintando. Que o povo adora também ver. Faz sucesso na rede. Mas é você Tá bom o agachamento, Carol. Eles estão olhando teu vídeo que tu vai ter. E terminando, então. Então aqui só um trecho de um texto que eu adorei e me identifiquei muito. Uma casa por si só não é um lar. É um objeto arquitetônico inanimado, destinado ao abrigo do ser humano. Somente após um processo etológico de domínio territorial, tal espaço se transforma em um lar.
A decoração faz parte dessa apropriação espacial. Decorar é, com a mediação de objetos, conferir sentidos a um lugar, tornando-os mais significativo que um simples abrigo. É tornar público o modo privado de ser de cada indivíduo. É apropriar-se do espaço, submetendo-o aos desígnios de quem o habita, de forma que o reflita, tal qual um espelho, a sua imagem e semelhança. Esse Glaucus foi meu professor na pós-graduação e eu me identifiquei muito, porque é isso, o espaço em si não é nada, né, se a gente não colocar nele objetos, e daí também tem a questão de colocar a história do cliente e não só a poltrona que eu gosto, porque é do designer tal e eu quero que tenha no projeto. Não, mas ele tem a cadeira de balanço da avó que ele não quer se desfazer. Ok. Para ele, a cadeira de balanço vale muito mais do que a poltrona de design. Então é isso também, a gente abdicar um pouco do nosso orgulho de arquiteto, de que a gente quer só as coisas novas e assinadas, porque para ele às vezes tem muito mais valor um quadrinho que a gente acha até feio, nossa, mas ele quer colocar aquilo na sala de jantar, mas para ele tem história aquilo. Então é importante, a gente não pode deixar, é dele o projeto, a gente está só sendo um caminho para ele fazer isso. Então também eu acredito muito nisso. Gente, eu dou a minha opinião, né, mas eu acho igual você, e depois eu também tenho isso que você falou, às vezes um objeto assim especial para ele, que ele traz uma vida. O que eu acho que a gente pode fazer e deve fazer é transformar talvez isso, uma moldura maior. Uma moldura bacana, exatamente. É um quadrinho desse tamanho, faz um maior, entendeu? Tudo é uma transformar, então tá, já que vamos usá-lo, vamos tentar usá-lo da melhor forma. Com certeza, com certeza. Pode é o próprio inverso, né? Que era um objeto que até tem uma história e ele não está conseguindo ver. Sim, e a gente valorizar para isso. Aquele objeto tem valor, aí tu ressignifica a história daquele com objeto. Com certeza. Tem um cliente meu que tinha um cabideiro do avô na lavanderia, que ele colocava, chegava em casa e colocava o cabideiro de madeira, aqueles antigos, maravilhosos, estava escondido na lavanderia. Eu olhei para aquilo e disse, por que isso está aqui? Ele, sei lá, não tem onde colocar. Disse, isso é lindo, eu posso testar em outro lugar? Eu peguei e coloquei na sala dele, do lado do sofá, e pendurei um vaso de planta e ainda um objeto dele, um enfeite que ele tem, que também para ele tem valor. E daí ele, nossa, que bonito que ficou. E é uma coisa que é linda, é uma relíquia, que era do vô dele e estava jogada na lavanderia. Então, sabe, também tem isso. Às vezes o cliente não olha a coisa com os olhos que a gente olha. E finalizando, que a criatividade seja nosso guia para inventar funções novas aos velhos móveis. Que reutilizar objetos antes fadados ao descarte seja um hábito cada vez mais frequente na nossa sociedade. Que o efêmero não vire hábito e que nossos lares contem belas histórias. Obrigada.